Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula vamos conversar sobre as raízes inteiras, A extração de raízes inteiras. É uma aula de matemática básica, Mas que muitos ainda têm uma certa dificuldade. Existem vários processos para você fazer a extração de raízes inteiras de um número, mas nesse momento eu vou lembrar aqui com vocês, eu vou utilizar o processo da decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é um processo que vocês usam muito para encontrar o famoso MMC. Lá é uma decomposição simultânea em fatores primos. É um processo muito parecido que a gente vai fazer aqui. Para isso, eu preciso lembrar dos principais números primos. Eles são infinitos, mas existe uma certa quantidade de números primos que a gente utiliza mais em cálculos matemáticos. Então a gente tem os principais, você tem o 2, você tem o 3, você tem o 5, o 7, você tem o 11, o 13, o 17 e assim sucessivamente e assim infinitamente. Eu sempre digo que é bom você conhecer esses principais números primos. Só para lembrar, por que eles são chamados de números primos? Porque são números que só têm dois divisores. Por exemplo, quem que divide o 2? O 1 e o 2. Quem que divide o 3? O 1 e o 3. Ou seja, quem que vai dividir um número primo? O 1 e ele mesmo. Por que, por exemplo, o 4 não é um número primo? Porque quem que divide de forma inteira o número 4? O 1, o 2 e o 4. Eu tenho, então, 3 divisores. Legal? Bom, e como que eu vou utilizar a decomposição em fatores primos para calcular, por exemplo, algumas raízes? Eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente generalizar. Eu trouxe uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e uma raiz quinta. Se você, de repente, existem alguns números que normalmente a gente acaba calculando as raízes quadradas por tentativas. Não é errado você ir testando valores para você obter uma raiz quadrada. Mas quando você começa a cair em raízes cúbicas, raiz quarta, raiz quinta, raízes de ordem maior, vamos dizer assim, de índice maior, você fazer por tentativa pode ficar um pouco inviável. Mas a gente usa muito a tentativa na raiz quadrada. Mas como que eu vou fazer a extração de uma raiz inteira numa raiz quadrada por decomposição em fatores primos? Então, vamos lá. Você vai pegar o número que você deseja, no caso aqui, o exemplo raiz quadrada de 625. Vamos escrever esse 625 e vou fazer a decomposição em fatores primos. Como assim decomposição em fatores primos? Você vai fazer a divisão deste número por fatores primos. Um processo que você também usa de forma simultânea no cálculo do mínimo múltiplo comum. Bom, qual é o primeiro número primo que divide o 625? O primeiro número primo que divide o 625 é o 5. Então vamos lá, e você vai fazer a divisão, 625 divididos por 5, isso daqui vai dar 125. Legal. Consigo dividir por 5 de novo? Consigo. 125 divididos por 5, isto vai dar 25. Legal. Consigo dividir por 5 de novo? Consigo. E você vai fazendo até esgotar as possibilidades de divisões inteiras. Então, 25 divididos por 5, isso daqui vai dar 5. Dá para dividir por 5? Dá para dividir por 5. Isso aqui vai dar 1. Quando você chega no resto igual a 1, significa que você finalizou a sua decomposição simultânea. E agora, como que eu vou interpretar esses valores da minha decomposição simultânea? Não, desculpa, da decomposição em fatores primos do número. Como que eu vou fazer para interpretar esta decomposição do número? Bom, primeira coisa, o que eu quero calcular desse número? Eu quero uma raiz quadrada. Não aparece, mas eu sei que o índice é 2. Então, o que significa esse índice 2? Significa que na sua decomposição, cada 2 repetições de mesmo valor, uma você vai extrair da raiz. Por isso que a gente fala extração de raízes inteiras. Então, o 5 apareceu 2 vezes, então significa que ele vai ser extraído uma vez
da raiz que eu estou calculando, ó. Vou extrair ele uma vez da raiz que eu estou calculando. Agora, ó, continuo. Ó, de novo, o 5 apareceu 2 vezes. Então, significa que eu vou extrair ele outra vez da raiz. Tá? Então, eu extraí a primeira vez e a segunda vez. Quando você fala o E, você está multiplicando. 5 vezes 5, isto dá 25. Né? Então, a raiz quadrada natural do 625 é o 25, né? Se você quiser, você pode testar, fazer 25 vezes 25 e isto vai dar o 625. Legal? E se fosse uma raiz cúbica, né? Esse exemplo aqui é bem interessante, né? Porque sempre que a gente acaba colocando ele, raiz cúbica de 64, pode ser que alguns de vocês venham aqui, né, de forma automática e falem, é 8, professor, né? Porque a gente está muito acostumado com a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 64 é 8, mas a raiz cúbica não é. Né? Se você fizer 8 vezes 8 vezes 8, vai passar, obviamente, né, logicamente, do 64. O que eu vou fazer aqui? Decomposição em fatores primos. Vamos lá, vamos pegar o 64 e vamos pegar o primeiro número primo que divide o 64. No caso, vai ser o 2. Então, vamos lá. 64 divididos por 2, 32. Que dá para dividir por 2 de novo. Dá 16. Dá por 2, dá 8. E como eu falei, né, no exemplo anterior, você vai fazendo até esgotar as possibilidades de divisão. Ó, dá por 2 de novo, dá 4, dá por 2, dá 2 e para finalizar dá por 2, fecha 1. Pronto, né, acabou a decomposição. Só que agora o que vai mudar para a raiz cúbica? Tá? Porque agora eu tenho um índice 3. Né? Quando eu tinha uma raiz quadrada, eu formava grupinhos de 2 em 2. Tá? Ó, de 2 em 2. Agora eu tenho uma raiz cúbica, então eu tenho que formar grupinhos de 3 em 3, ó. Repetições iguais, né? Sempre lembrando. 1, 2, 3. Então, dessas 3 repetições iguais, uma vai sair da raiz, vai ser extraída da raiz. Olha só. 1, 2, 3. Ó, cada 3 repetições, uma é extraída da raiz. Então, eu fiz a primeira extração e a segunda extração. 2 vezes 2 é 4. Se você pegar o 4 e multiplicar 3 vezes sucessivas por ele, 4 vezes 4 vezes 4, a resposta vai dar 64. Tá? E só para a gente finalizar, né, como que seria esse comportamento com uma raiz quinta? Né? O que vai ser a ideia? A ideia é sempre a mesma, você vai fazer a decomposição. Só que agora eu vou ter que formar grupinhos de 5 repetições. Ó. Aqui eram grupinhos de 2 repetições, grupinho de 3 repetições, porque o índice era 3, e agora eu vou ter que formar grupinhos de 5 repetições. Vamos lá. Ó, 243. O primeiro número primo que divide ele vai ser o 3. Então vamos lá. Olha só. 243 divididos por 3, isto daqui vai dar 81. Divididos por 3 vai dar 27. Divididos por 3 vai dar 9. Divididos por 3 vai dar 3. E para finalizar vai fechar o 1. Legal, tá? Agora, quantas repetições devem ocorrer? 5. Olha só que interessante. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, eu tenho um único grupo que se repete cada um deles 5 vezes. Então, significa que a raiz quinta, né, de 243 é 3. Ou seja, se você pegar o 3 e multiplicar 5 vezes sucessivas por ele mesmo, a tua resposta vai dar 243. Né? Professor, e se, por exemplo, tivesse formado, num exemplo, formou um grupo de 2 e um grupo de 3, então você vai fazer 2 vezes 3. Professor, eu tive um grupo de 2, um grupo de 3 e um grupo de 5. Então, você vai fazer 2 vezes 3 vezes 5. Você sempre vai multiplicando, né, a repetição dos grupos que você está extraindo. Professor, e se de repente, a hora que eu for formar o grupo, sobre alguém? Aí a gente vai cair numa outra aula, tá? Que é a extração de raízes não inteiras. Tá? A aula de hoje é sobre raízes inteiras, né? Isso vai ser daí, se sobrar alguém na decomposição, você possui raízes não inteiras, mas isso é assunto para uma próxima aula. Beleza? A princípio, sobre raízes inteiras, seria isto. Valeu, pessoal!